O nome do protagonista é Gao Xiaolin e ele era apenas um estudante comum do ensino médio. Um dia, ele chegou atrasado porque seu amigo desligou o botão de repetição. Então, ele saiu correndo apressado e acabou sendo atropelado por um carro. Uma morte incrível para o garoto, e agora ele está cara a cara com uma monstruosidade gigante que devora várias pessoas neste mundo apocalíptico. Um samurai está cortando os tentáculos, mas o cara careca já avisa que a criatura pode se regenerar com muita facilidade. Shaolin explica que, quando chegou aqui pela primeira vez, pensou que era o escolhido, a pessoa invocada de outro mundo para salvar todos. No entanto, logo percebeu que havia algo estranho em sua transmigração. Na primeira vez, ele tentou liderar os sobreviventes, mas rapidamente foi mordido no pescoço e morreu. Pelo menos, assim que fechou os olhos, acordou no mesmo lugar novamente. Na segunda tentativa, conseguiu evitar os zumbis o máximo possível, mas no final todos morreram de fome. Na terceira vez, ele se disfarçou de zumbi para se infiltrar em lugares secretos e conseguir comida, mas o exército estava saqueando tudo e acabou matando-o. Na quarta tentativa, logo que conseguiu estabilizar uma base, foi traído. Este garoto está vivendo todos os finais ruins possíveis. Claro que houve uma sexta, sétima, oitava e muitas outras tentativas em que algo sempre dava errado. Agora, ele está em sua nona vida, na qual tentou não fazer muito e simplesmente levar as coisas com calma. Mas, mesmo assim, foi recrutado pelo exército para lutar contra as criaturas. Enquanto isso, as pessoas estão destruindo tudo e os outros estão fugindo. Esqueceram os suprimentos, mas bem, ficar vivo é melhor do que ter provisões, certo? Há uma garota em uma situação bastante perigosa que poderia mudar seriamente a classificação etária dessa história. Vamos, alguém a ajude já. Shaolin pensa que, já que de qualquer forma não pode sobreviver, poderia tentar se divertir desta vez. Então, ele solta um grito e começa a correr em direção ao caos, com faíscas elétricas estalando ao seu redor. Os que estavam fugindo se perguntam se esse garoto realmente sabe lutar ou se ele só tem um desejo de morte. Aí vai o nosso garoto, empunhando sua espada elétrica, pronto para atacar, e consegue cortar a criatura como se fosse manteiga. As pessoas ao redor ficam ali, atonitas, com lágrimas nos olhos. A garota corre para agradecê-lo, mas ele simplesmente se afasta correndo e diz para ela sair de lá. Ele corre até uma loja de conveniência na parte de trás, de fato, está cheia de comida. Como ele tem comido lixo em suas vidas passadas, imediatamente começa a devorar tudo sem pensar duas vezes. Um gole de Coca-Cola, algo que ele havia sentido tanta falta, e os outros ficam ali, observando esse cara consumindo tudo, sem vergonha. A criatura o ataca com um tentáculo, mas Shaolin não se incomoda. Finalmente, ele pode morrer sem arrependimentos. No entanto, assim que abre os olhos, estranhamente continua no mesmo lugar. Ele não sabe se morreu e reapareceu ou se nunca chegou a morrer. Então, alguém fala e diz que sim, ele morreu como um idiota e foi revivido. Ele olha ao redor, confuso sobre quem está falando, mas vocês já sabem, não é? É o próprio sistema. Um brilho aparece atrás dele. Em um instante, nosso garoto o agarra, gritando que o maldito sistema finalmente chegou. Morreu 9 vezes sem ele. O desgraçado demorou demais e ele não tem ideia do quão miserável foi sua vida. O pequeno sistema salta imediatamente de seu braço, olha para o lado e pede ao anfitrião que se acalme, dizendo que houve um pequeno acidente. Nosso garoto exige saber o que aconteceu para que o sistema demorasse 9 vidas inteiras para aparecer. O pequeno sistema explica que tudo foi culpa de outro amigo dele, um sistema que desligou o alarme, mas sabe que nosso garoto não vai acreditar. No entanto, considerando que foi exatamente assim que Shaolin morreu, ele diz que na verdade acredita. Então, ele diz que tudo bem. O importante é que o sistema finalmente chegou. Agora, onde estão a equipe, os itens dourados e todas as riquezas do mundo? O sistema responde que, antes de qualquer coisa, ele precisa receber algumas instruções. Neste momento, ele está em um mundo pós-apocalíptico e sua missão é restaurar a paz neste lugar. Só se ele tiver sucesso nisso, poderá retornar ao seu mundo original, e se falhar, será completamente aniquilado. A verdade é que ele tinha 10 oportunidades, mas já usou 9. Então, esta é a última. Nosso garoto diz ao sistema que explique isso corretamente, mas o sistema apenas lhe diz para esquecer, que é um detalhe menor. O importante é que ele tem uma vida restante e cada minuto conta. Shaolin de repente sente algo e o sistema anuncia que é a hora de sua primeira missão. Ele tem que vender lanches e bebidas para coletar 50 cristais que podem ser trocados por atributos e outras recompensas. Nosso garoto já está se imaginando nas ruas com latas de refrigerante. Imediatamente ele se pergunta por que diabo sua missão é abrir uma barraca de rua e começar a vender comida, e para piorar as coisas, há um monte de zumbis prestes a invadir o local. Imediatamente, ele sai correndo, gritando que vão devorá-lo. Antes de vender sequer uma coisa, ele já está fugindo pela sua vida, mas o pequeno sistema pergunta o que ele tem tanto medo. Obviamente, ele grita que tem medo de ser mordido e morrer. Então, de repente, ele para e lembra, agora ele tem um sistema. Então, ele exige que aquela __ coisa mate esses monstros de uma vez. O sistema lhe diz para chamá-lo de número 2333, e nosso garoto, se sentindo genial, diz a 2333 que ele definitivamente deveria lhe dar velocidade de águia, força de urso ou algo incrível assim. No entanto, quando ele verifica suas estatísticas no sistema, vê que a informação não está disponível. Algo parece estranho, então ele pergunta ao sistema o que está acontecendo, e este explica que suas estatísticas são tão baixas que nem sequer podem ser analisadas. Ele é simplesmente insignificante. Honestamente, pensei que Shaolin ficaria decepcionado, mas, em vez disso, parece aliviado. Pelo menos ele pode ver sua estatística de inteligência, o que significa que ele é um cara esperto.
Nesse momento, ele mal desvia de um zumbi, mas imediatamente começa a correr novamente, gritando que quer superpoderes de verdade. O sistema lhe diz que já deu um poder incrível e que ele simplesmente o deixou jogado no chão. O protagonista supõe que deve ser aquele tapete inútil no chão sobre o qual as criaturas estavam pisando. Ele vira, atravessa a área, pega o tapete, enrola-o e bate com ele na cabeça do primeiro zumbi. O garoto está completamente cercado. Maldição, pensei que estava prestes a fazer algo incrível, mas outro zumbi o atinge pelas costas, fazendo-o rolar pelo chão, perder o tapete e se chocar diretamente contra um monte de comida. Os zumbis se aproximam para a mordida final, e ele percebe que morreu ainda mais rápido desta vez do que em suas vidas anteriores. A decepção é tão avassaladora que ele nem sente vontade de comer toda essa deliciosa comida, mas então algo estranho acontece. Os zumbis parecem estar batendo contra algum tipo de barreira invisível. Aparentemente, enquanto ele estiver dentro de sua barraca, ele é completamente imune. E, um segundo depois, todas as criaturas começam a ignorá-lo e vagam para outra direção. Ele fica surpreso, é como se tivesse se tornado invisível. Então, aquele velho tapete não era tão ruim assim depois de tudo. Ele até acaricia o tapete, dizendo que nunca mais vai criticar essa peça de seda. A partir de agora, vou chamar esse sistema de bola azul, caso contrário vai ficar confuso quando eu me referir ao sistema e quando falar desse pequeno perturbador. Nosso garoto pergunta a Bola Azul o que acontecerá se ele encontrar outros tipos de criaturas mutadas, ao que Bola Azul responde que, enquanto ele estiver dentro de sua barraca de comida, será imortal. Agora, Shaolin finalmente percebe que tem uma chance real de sobreviver. O idiota começa a dançar, dizendo que essa missão pode ser mais fácil do que ele pensava, mas Bola Azul lhe avisa para não se animar demais. O efeito só é ativado 3 vezes por dia. Se ele não completar a missão dentro desse tempo, a função será desativada e ele voltará a ser um alvo para os monstros. Ah, e é melhor ele se lembrar, o sol vai se pôr em 30 minutos, e uma vez que a noite cair, a atividade das criaturas aumentará drasticamente. Em uma missão em outra região, Shaolin reclama que abrir uma barraca de comida em um lugar como esse é ridículo. Há zumbis por toda parte e ele é o único humano presente. Mas, de repente, aparecem 3 caras dizendo que a colheita de hoje foi excelente e que essa surpresa vai deixar o chefe feliz. Shaolin pensa que acabou de ter sorte, mas esses caras não parecem nada amigáveis. Eles param e perguntam que diabos é isso, porque há doces e uma barraca de comida no meio de um apocalipse. O desgraçado até tinha chicletes, Doritos e de tudo. Nosso garoto lhes diz para se sentarem à vontade e pergunta o que eles gostariam de comer. Do ponto de vista dele, isso é um tesouro. Instantaneamente, eles começam a falar que pelo menos querem umas batatas fritas e carne seca. Shaolin lhes diz que tem sorte, pois são os primeiros clientes a encontrar sua loja. O desgraçado entra em modo vendedor total, dizendo que não custa 998, nem mesmo 98, só 50. Aqui nesta loja. Os caras ficam confusos e começam a dizer que não há como eles pagarem por algo assim. Um deles imediatamente saca uma arma e diz que aproveite seu bom humor, porque, caso contrário, ele já estaria morto. Shaolin apenas pergunta se eles realmente não vão deixar nem um pouco de dinheiro. Então, ele arranca a Coca-Cola da mão do cara e diz que pensava que eles eram legais, mas só estão perdendo seu tempo. Obviamente, o cara instantaneamente aponta a arma para ele, dizendo que o desgraçado realmente deve. Sentindo-se com vontade de morrer, ele atira, mas todas as balas batem na barreira ao redor da barraca. Não só isso, mas o cara recebe um contra-ataque e fica completamente eletrocutado. Seus amigos só podem olhar enquanto o idiota desaba no chão como um pedaço de lixo. O pobre cara realmente ficou frito, parece que foi embora para sempre. Os idiotas ficam ali parados, perguntando, droga, irmão, a arma explodiu sozinha. Um deles diz que deve ter sido a habilidade do cara, mas o que tem tatuagem com padrão de rocha debocha dizendo que não há como ele ter algo tão poderoso. Enquanto isso, nosso garoto está adorando seu pequeno pedaço de tecido, percebendo que é até melhor do que ele imaginava. Os caras exigem que ele explique que tipo de truque está usando. Shaolin responde que há muitos usuários de habilidades neste mundo, mas só há um escolhido. Mas voltando ao assunto, ele diz que por 50 cristais, eles podem conseguir montes de comida e até tirar uma foto com ele. No entanto, quando um dos capangas vê seu amigo morrer, ele diz que não há como, precisa ir ao céu visitá-lo. Um vai com uma facada e o outro dá um soco, convencido de que o problema foi a arma, não o cara. Mas assim que o soco aterrissa, ele se reflete e o braço do cara vira um fio de macarrão. Irmão, não me diga que você ainda vai tentar apunhalar depois disso. Não pode ser tão burro, diz Shaolin. Mas até o cara que supostamente estava morto de repente se levanta dizendo que todos deveriam morrer juntos e ir para o céu como uma equipe. Nosso garoto olha para ele friamente, e o cara claramente está morrendo de medo. No momento em que Shaolin estende a mão, o cara recua, cambaleando, então sai correndo, gritando que não tem como morrer nas mãos desse garoto monstruoso. Pelo menos ele foi o personagem secundário mais inteligente até agora. Enquanto isso, os outros se perguntam por que são os únicos idiotas que continuam tentando lutar. Nosso garoto não queria que eles fossem embora assim. Ele ainda precisava de pessoas que comprassem sua mercadoria. Então, ele nota que deixaram um saco para trás, e pela forma, parece ser uma pessoa. Se é uma pessoa em um cenário apocalíptico, tem que ser uma garota, e se é uma garota, tem que ser feroz e saudável. Obviamente, algumas garotas têm uma forma redonda, mas essa é mais triangular. Parece uma arma, toda afiada e pronta para cair, mas nosso garoto já está apaixonado. No entanto, ela de repente sente algo e se lança sobre ele, forçando-o a correr pela sua vida. Não é hora de se apaixonar, pensa ele. Essa garota é claramente um zumbi. Ela dá um golpe e ele mal consegue desviar, aterrorizado, porque não sabia que os zumbis podiam ser tão rápidos.
Ele pega um cartucho de bala e joga nela, é a única coisa que tem. Mas ao menos isso lhe dá tempo suficiente para chegar à sua barraca de comida. Oh, merda, mas nosso gênio aqui já usou todas as 3 proteções diárias. Agora está ferrado. Ele tenta empacotar suas coisas e fugir, mas ela simplesmente salta sobre tudo e aterrissa bem na sua frente, caindo no chão como um completo perdedor. Enquanto ela o observa fixamente, ela começa a se aproximar, e ele começa a lançar comida na cabeça dela, mas ela continua avançando até que ele pega algo ao seu lado e lança dizendo para ela se afastar. Ele fecha os olhos, aceitando que está prestes a morrer novamente, mas quando abre um olho para espiar, vê ela comendo felizmente um pedaço de polvo seco. Ela dá uma mordida, engole e parece completamente satisfeita. Rapidamente, ele percebe que essa rara tem gosto por polvo seco, e agora ela se aproxima dele novamente. Mas, pela expressão dela, não parece que ela vai fazer algo bom nem algo ruim, ela só está com fome. O problema é que o polvo seco acabou, e ele não sabe o que mais poderia agradá-la. Então, ele pega um saco de batatas fritas aleatórias e joga na boca dela. Ela parece feliz. Se isso resolver o problema, ao menos ele não vai morrer. Então, ele começa a fazer um caminho de comida até a beira de um penhasco, depois joga um punhado de batatas fritas na lava e lhe diz para ir pegá-las. A garota pula empolgada. Droga, esse garoto é cruel. Ele está prestes a jogar ela na lava e nem se importa. É então que ele percebe algo perto da borda do penhasco, uma adaga dourada no chão. Parece uma arma de alto nível, e no cabo, ele vê o emblema da Legião do Trovão. Essa é a organização de bandidos mais temida em todas as bases apocalípticas. Todos os seus membros são foragidos que sobrevivem com base em roubos, assassinatos, incêndios, explosões, qualquer coisa que os mantenha vivos. Ele supõe que a adaga deve ter pertencido aos caras que fugiram depois de atacar sua base. Não é de se surpreender que fossem tão agressivos e tivessem tantas armas. Ele pega tudo, nunca se sabe quando pode ser útil. Depois, ele vê que dentro do mesmo saco de onde saiu a garota zumbi, também há um saco cheio de cristais. Pelo menos, dessa forma, ele completou indiretamente sua missão do dia. Mas Bola Azul diz que só contam os cristais obtidos com vendas. Então, esses não valem. Shaolin protesta, dizendo que aquela __ garota zumbi comeu a mercadoria dele. Então, ela vai considerar isso como pagamento e vai contar como Bola Azul, chamando-a de garota zumbi. Mas Shaolin insiste que nunca lhe disseram que ela teria que vender comida para um humano. Então, ela cai no chão fazendo birra, reclamando que foi designada para o pior sistema de todos, completou a missão e ainda assim não foi aceita. Com isso, Bola Azul diz que está tudo bem, que ela completou a missão diária e agora pode melhorar seus atributos. Não só isso, mas a comida que ela tinha também recebeu uma melhoria. Parece que nosso rapaz desbloqueou algum tipo de fritadeira. Ele não parece muito animado e decide revisar seu inventário. Dentro dele, encontra água, arroz, carnes, verduras, tudo o que é necessário para cozinhar e vender comida. Ele pergunta a Bola Azul se há mais alguma coisa. Normalmente, nos sistemas de aventura, pelo menos ele deveria ter algumas armas, explosivos ou ferramentas de autodefesa, mas seu companheiro do sistema explica que eles são um sistema de comida, não um sistema de guerreiro. Então, ele terá que sobreviver assim. Ele pergunta o que pode obter com um ponto de experiência. O pobre Shaolin acaba com pasta de dente, escovas de dente, um lápis e nada mais. Ele sabe que, mesmo com um sistema, a sobrevivência no apocalipse não será fácil para ele. Como sua loja só pode bloquear 3 ataques por dia, ele decide focar na defesa por enquanto. Com isso, sua resistência começa a aumentar, mas depois de um tempo, ela para e ele comenta que não sente nenhuma diferença. O sistema simplesmente lhe diz que não importa, não faz diferença. Depois, o avisa que ele tem 24 horas para contratar alguém para trabalhar em sua loja e ganhar 100 cristais. O pobre Shaolin entra em pânico imediatamente, dizendo que, primeiro, conseguir 100 cristais já é uma tarefa ridícula, e segundo, onde diabos ele vai encontrar alguém tão louco a ponto de aceitar uma oferta dessas? Justo nesse momento, um papel bate em seu rosto, ao retirá-lo, ele vê que é um folheto. De repente, ele se lembra que realmente havia uma loja assim em uma rua próxima. Cada vez que ele ia para a escola, uma garota passava entregando folhetos tentando fazer as pessoas experimentarem suas bebidas. Ele se pergunta se ela ainda está viva. Seria bem interessante tê-la por perto, chamando-o de mestre. E lá vai ela, empurrando seu carrinho de cachorros quentes pelo apocalipse. Mas justo no meio da lava, a garota, a maldita zumbi, aparece, e maldição, ela está completamente intacta. Ela volta para sua loja, mas nosso rapaz já foi. Ela olha ao redor, toda triste, antes de sair correndo. De repente, parece que aquela história da rua próxima era mentira, ou talvez ela tenha parado para tirar uma soneca, porque quando finalmente chega ao lugar da garota, já é o dia seguinte. Quando ela abre a porta do restaurante, boom! Está cheio de zumbis lá dentro. Ela simplesmente se desculpa pela intromissão e fecha a porta calmamente. Mas no segundo seguinte, ela está correndo em pânico, se perguntando por que esses bastardos são tão persistentes hoje. Um dos zumbis maiores salta sobre sua loja, mas o sistema de defesa da loja não é brincadeira e o manda voando. O problema é que isso usou uma das suas defesas diárias e o zumbi que caiu no chão torce seu corpo, gira a cabeça de uma maneira assustadora e volta correndo de cabeça. A coisa se lança em direção à sua perna, mas Shaolin reage rápido e dá uma boa chute na cabeça, mandando o pobre zumbi voando como uma bola de futebol diretamente contra um carro, onde ele fica esmagado. Obviamente, ele não tem ideia de onde veio tanta força. Parece que aquela pequena melhoria de poder realmente fez diferença. Então, ele recebe uma notificação. Parabéns pela sua primeira morte. Sua recompensa? Um impermeável. Ele pergunta ao sistema se isso não é um pouco básico. Bola Azul lhe diz para não subestimá-lo.
Ele pode bloquear qualquer substância, literalmente poderia nadar em resíduos nucleares e não se contaminar. Shaolin não acredita muito, mas justo nesse momento ele percebe que está completamente cercado por zumbis. E, claro, isso é culpa dele mesmo por ter feito tanto barulho. Nesse momento, uma voz chama de dentro da loja: "Ei, garoto, entra aqui, está quentinho." Com 1 milhão de zumbis se aproximando e sem outras opções, ele agarra sua loja e sai correndo para a porta. Aquela porta não parecia grande o suficiente para ele entrar todo, mas de alguma forma, ele já está lá dentro. Ele agradece por tê-lo salvado e diz que nunca imaginou encontrá-la ali. Mentiroso, ele literalmente foi lá só para encontrá-la. Agora, a pobre garota se pergunta como diabos ele a conhece. Ele lhe diz que é o estudante do ensino médio que costumava passar por lá, e que ela sempre tentava fazer ele experimentar suas bebidas. Ela ainda parece confusa, mas é esperta. Ela pensa para si mesma: não tem como ele lembrar de mim, esse estranho. Ele realmente acha que é tão bonito a ponto de ter deixado uma impressão. Mas ainda assim, age como se o lembrasse e diz: certo, você é o garoto. Aquela garota zumbi está prestes a lhe dizer que não é ele, até que ela se inclina e pressiona 2 esferas gigantes contra ele, macias. De repente, ele esquece o que ia dizer e, em vez disso, pergunta seu nome. Ela diz que se chama Aishin. Feliz, ele a chama de irmãzinha. Rapaz, esse garoto tem problemas. Ele se emociona só porque alguém o chamou assim. É a primeira vez na vida dele que algo assim acontece, e ela fica ali, confusa, se perguntando por que diabos esse cara está chorando. Então, uma lata rola pelo chão. Ele se vira, perguntando o que é, a pega, sentindo-se um pouco confuso. De repente, todos ficam em silêncio. Atrás de uma das portas, algo começa a se mover. Ele começa a caminhar em direção a ela, mas a garota o avisa para não fazer isso, dizendo que lá dentro tem algumas ratazanas extremamente perigosas, e se ele abrir aquela porta, elas vão escapar por toda a loja. Ele começa a gritar para quem está lá dentro, dizendo para não se fazer desperto, mas claramente algo muito perigoso está observando o nosso garoto das sombras. De repente, a garota desmaia dramaticamente e cai no chão. Ele pergunta o que aconteceu e ela responde que não come há 5 dias. Obviamente, esse garoto só pensa com uma parte do cérebro e imediatamente diz que vai cozinhar algo para ela. Ela pode até escolher pão, macarrão ou limão. Mas de repente, a expressão dele muda. Ele parece muito interessado no fato de que ela tem comida. Ela se levanta, caminha até ele e dá uma olhada no seu posto de comida. Esse garoto tinha ovos, farinha e um estoque inteiro de ingredientes. De onde diabos ele tirou tudo isso? Ela nunca imaginou que esse garoto aleatório tivesse tanta sorte com os suprimentos. Mas no momento em que ela pega um ovo, ele desaparece de sua mão. O posto tem uma função que torna impossível roubar qualquer coisa, e agora ela está parada ali, completamente confusa, sem entender porque tudo o que ela toca simplesmente desaparece. Então, ela decide que já chega, vai se livrar desse garoto e pegar tudo o que tem naquele carrinho. Mas então, o saco de farinha que ela estava segurando também desaparece. Shaolin pergunta se ela está procurando isso. Ela olha fixamente para ele, dizendo: isso é meu, como diabos está na sua mão? O pobre garoto responde que simplesmente pegou quando ela quase tropeçou. Ele diz que é uma faca realmente boa para cozinhar e tem certeza de que ela não se importa, já que ele está preparando comida para ela. A garota, meio inclinada, diz que não, na verdade não se importa mesmo. Mas agora ela quem começa a ficar nervosa, se perguntando se esse cara realmente é tão alerta o tempo todo. Então, ela pede para ele não malinterpretá-la. Ela tem que saber o quão perigoso é para uma garota como ela sobreviver em um mundo como esse. Tudo o que quer é que ele a devolva quando terminar. Nosso garoto responde que, claro, ele acha que ela é uma garota honesta e boa e devolve a faca, dizendo para ela não usá-la de forma descuidada. No momento em que ela a pega, diz que vai mostrar como usá-la. Realmente, ele era um completo idiota e merecia morrer por isso. Mas, claro, a faca que sai imediatamente e quase arranca sua própria mão. Bom, diz ele, eu te avisei para não brincar com isso, por que você não me escutou? Ela desaba no chão toda retorcida e pergunta se ele é um usuário de habilidades. De repente, ela se levanta em uma pose extremamente atlética e flexível, declarando que agora vai lutar contra ele até a morte, sentindo toda a emoção do momento. Ela se lança com um chute envolto em chamas, mas ele simplesmente tira um pequeno spray de pimenta, e agora ela parece uma idiota completa, rolando pelo chão. Shaolin diz: parece que você não aguenta coisas apimentadas, mas não se preocupe, sempre me adapto ao gosto dos meus clientes. Ele entra no modo chefe estrela e começa a temperar a comida. Parece que ele realmente quer comê-la, mas não da forma que ela esperava. Do nada, a porta se abre de golpe e 2 crianças pequenas saem correndo gritando para ele soltar ela. Nosso garoto fica confuso e uma das crianças lhe diz para não se preocupar, que eles estão ali para resgatá-la. Mas, um segundo depois, Shaolin já os pegou e diz para os pequenos travessos pararem de causar problemas ou as coisas só vão piorar. A garota, agora totalmente temperada, se levanta e diz para ele soltar as crianças. Se houver algo a resolver, é com ela. Nosso garoto simplesmente os joga na direção dela, dizendo: toma, aqui estão eles, e todos caem no chão como um monte de idiotas. Algum tempo depois, ele encontra a comida que estavam acumulando e agora tem certeza de que ela já enganou muitas pessoas antes dele. Ela diz que até agora nunca falhou uma vez sequer e exige saber como ele descobriu isso tão rápido. Mas nosso garoto simplesmente responde: qualquer um que tenha sido enganado foi burro demais. Ele não só pôde ver que ainda havia restos de comida nas latas, o que não fazia sentido para alguém que supostamente estava há 5 dias sem comer, como também havia sangue o chão, mas ela não tinha uma única ferida. Claramente alguém foi assassinado ali e teve sorte de não se tornar a próxima vítima.
Mas as crianças argumentam que só se livram das pessoas más como ele, que têm más intenções com a pobre Anne. Infelizmente, quando se trata de ter certos pensamentos sobre aquela garota, sim, ele definitivamente é culpado. Anne explica que, no Apocalipse, todos fazem o que precisam para sobreviver. Aparentemente, isso foi um argumento suficiente, porque ele simplesmente concorda. Ou talvez nosso garoto seja simplesmente cruel, porque ele diz, se esse for o caso, então não podem me culpar por fazer o que eu quiser. Agora todos o olham aterrorizados, e Anne exige saber o que ele acha que está prestes a fazer. Ele responde, faz tempo que não como carne fresca. Hoje é o dia. As crianças entram em pânico, pensando que estão prestes a ser comidas, e nosso garoto está se divertindo com o medo delas. Mas então, a garota loira diz que, se ele for comer alguém, deveria ser ela, afinal, aqueles dois nem terminaram de crescer. Mas as crianças, sendo competitivas, discutem que não deveriam comer a garota, a carne de criança é muito mais macia, então seria melhor se ele comesse eles mesmos e deixassem a chefe viver. Agora Shaolin está irritado porque, de repente, todos estão agindo como nobres, fazendo ele parecer o vilão. Justo então, a menina pequena tosse e seu irmão imediatamente a chama com preocupação. Anne grita que nosso garoto é um monstro por tê-la estrangulado tão forte que ela nem consegue respirar, mas nosso garoto simplesmente dá de ombros e diz que seu pequeno truque para soltar as cordas não vai funcionar. Mesmo assim, a menina continua tossindo desesperadamente. Shaolin até a elogia, dizendo que suas habilidades de atuação são realmente impressionantes. Mas os outros insistem que ela não está mentindo, e se isso continuar, ela realmente vai morrer. Então, nosso garoto pede ao sistema para verificar os sinais vitais dela. Depois de escanear, o sistema revela que ela tem uma infecção grave se espalhando por seu corpo, e se não receber tratamento, não sobreviverá mais de 3 dias. E justo então, a menina tosse um monte de sangue, bem quando a análise do sistema termina. Talvez ela não estivesse mentindo. Rapidamente, ele a desata e seus 2 amigos correm para ajudá-la. Algum tempo depois, a deitam no chão, mas a condição dela parece piorar. Ele nota que a ferida parece um buraco de bala e pergunta quem diabos poderia ser tão cruel. É então que a garota loira diz que foi a Legião do Trovão. Ela explica que, antes de tudo virar um caos, uma das mães delas era apenas uma cliente regular daquela loja. Essa mulher tinha assistido toneladas de filmes de apocalipse durante toda a vida, então, assim que viu alguém ser mordido, imediatamente fechou o lugar com chave. No começo, todos estavam unidos, esperando pelo resgate. Mas, conforme os dias passaram e a comida acabou, a natureza humana começou a aparecer. Um homem argumentou que, como a menina era tão pequena, obviamente não precisava comer tanto quanto um adulto. A mãe protestou, dizendo que a menina estava doente e precisava comer, mas o homem não se importou, já que, mesmo em más condições, ela não sobreviveria mais 2 dias, então dar comida para ela era um desperdício. Foi então que o pequeno demônio da criança a mordeu. O homem estava prestes a agarrá-la e dar um golpe no peito, mas foi quando ela apareceu, varreu as pernas do homem, pegou a criança no ar e exigiu saber por que ele estava roubando os outros. Mas o homem apenas esmagou o pão na mão e zombou, dizendo que nem mesmo se podia chamar aquilo de comida. No final, todos iriam morrer de fome de qualquer jeito. Anne simplesmente deu as costas e disse que não devia nada a ele, que, se estivesse com tanta fome, poderia sair e procurar sua própria comida. Mas claramente, ele só era um covarde que preferia brigar com crianças do que lutar contra zumbis. Obviamente, o homem não gostou de ouvir isso e pensou que as pessoas iam agir racionalmente em momentos como esse, mas não estava nem perto disso. Uma senhora falou de repente, dizendo que o homem tinha razão, que a fome estava grave e que Anne deveria dar mais comida para eles. Outra mulher acrescentou que, nesse tipo de mundo, ele deveria usar todos os seus suprimentos agora, e depois eles pagariam quando tudo melhorasse. Anne explicou que isso era apenas uma loja de chá, obviamente não tinham comida ilimitada. Então, a senhora apontou para uma porta fechada e exigiu saber por que ainda estava selada. Aishin explicou que era apenas um vestiário e que não havia comida lá dentro, mas a senhora com o estranho traje de banana não aceitou isso e exigiu ver o que havia dentro. Os outros se juntaram, dizendo que também queriam saber o que havia atrás daquela porta. Então, mais valia ele abrir. A mãe tentou impedi-los, lembrando-os que nem teriam sobrevivido tanto tempo sem a ajuda de Anne. Mas os outros se voltaram contra ela, dizendo que era culpa dela estarem presos ali. Talvez, se não tivesse. Se tivessem saído, já teriam escapado, encontrado um lugar seguro e sido atendidos pelo governo. Ela lhes disse que, se estavam tão desesperados para ir embora, poderiam fazer isso agora mesmo, mas em vez disso, começaram a avançar, dizendo uns aos outros para ignorar a idiota e derrubar a porta. O homem riu zombeteiramente, dizendo que estava prestes a roubar tudo o que ela tinha, mas quando a porta finalmente se abriu de repente, o único que viu foi um monte de vestidos. O que ele não entendia era porque as saias pareciam tão ousadas e reveladoras. A idosa declarou imediatamente que agora tudo fazia sentido, sabia que essa garota não era uma mulher decente. Outra garota se agarrou ao seu namorado e acusou-a de tentar seduzir todos os homens da Terra. Obviamente, Anne disse que estavam exagerando, mas justo naquele momento uma explosão massiva sacudiu a loja. Um homem da Legião do Trovão havia chegado, comentando que o lugar parecia bastante movimentado. Assim que juntou quem eram, um dos outros tipos deu um passo à frente, se apresentou e exigiu que ele entregasse comida. Mas, em vez disso, o homem apontou para Anne e a acusou de estar acaparando todos os seus suprimentos. No momento em que os tipos viram Anne, a comida deixou de ser a prioridade deles. Os bastardos já estavam dizendo que o banquete daquela noite seria ela. Obviamente, ela saiu correndo enquanto os idiotas que ficaram para trás foram capturados. Um dos tipos conseguiu agarrá-la pelo ombro e lhe disse para não correr tanto, mas ela girou e quase o cortou com uma faca.
O tipo perdeu a paciência e disse que parecia que ela estava mais querendo morrer. Foi então que a menina pequena saltou na frente dela e recebeu a bala que estava dirigida a. Todos entraram em pânico e o líder do grupo gritou para seus homens não atirarem mais. Estavam prestes a atrair uma horda de zumbis, mas logo disparou novamente e matou a mãe também. Que merda! Ele ordenou a evacuação e disse para não deixarem nada para trás. Poxa! Esses tipos massacraram a loja. Quando estavam prestes a acabar com a criança e a garota loira, alguém de repente o agarrou pelo lado, impedindo-o. Uma criança pequena gritou por sua mãe, suplicando para que ele não fizesse isso, mas o homem a golpeava repetidamente com o cotovelo, dizendo que ela iria morrer assim. Mesmo assim, a mãe apenas sussurrou que deixava Shao e Shaolin sob seus cuidados. Com isso, ela se virou e se jogou pela janela. De onde essa mulher tirou tanta força? E justo antes de ir embora, ela envolveu seus braços ao redor da cintura do tipo e puxou a trava da sua granada. Porra, essa mãe foi heroína. O lugar explodiu, e voltamos ao nosso garoto. Anne diz que tudo o que aconteceu foi sua culpa. Shaolin lhe diz para não chorar. Pelo menos, se morrer, ela poderá ver sua mãe novamente. Mas a criança súplica para que ela não vá, já perdeu sua mãe e ainda quer ter uma irmã. O sistema se comove com a cena, mas nosso garoto lhe diz para não ficar tão sentimental. Afinal, essas pessoas tentaram matá-lo. Mesmo assim, ele entende o quão difícil deve ter sido para criar duas crianças sozinha no meio de um apocalipse. Então, ele pergunta ao sistema se há alguma maneira de comprar medicamentos. O sistema diz que sim, mas a loja dele não tem nível suficiente para desbloquear essa função. E Shaolin grita: porra, você disse que se sentia mal por eles, certo? Então me dá algo para curar essa menina de uma vez. Mas o sistema se recusa, sem exceções especiais. Agora, nosso protagonista realmente começa a se irritar com o excessivo senso de justiça desse sistema. Justo então, aparece seu carrinho de comida, dizendo que, embora a flexibilidade não seja uma opção, há uma maneira de fazer isso funcionar. Uma coisa que o garoto nunca soubera é que a comida feita em seu posto tinha propriedades curativas. Shaolin fica olhando e diz: você poderia ter me dito isso antes. Então isso será fácil. Mas o sistema revela que, na verdade, o efeito curativo da comida depende do nível do chefe. Então, obviamente, o dele seria uma porcaria. Sem outra opção, ele diz que vai ter que tentar de qualquer maneira. Olhando seus ingredientes, ele se pergunta o que pode fazer e então lhe ocorre uma ideia. Ele quebra um ovo, faz uma massa, adiciona um pouco de tempero e coloca no fogo. O trio de idiotas observa, perguntando o que diabos ele está cozinhando e por que está cheirando tão bem. Anne olha com desconfiança para o que quer que tenha preparado. Em meio a um apocalipse, ela pergunta o que é, e ele lhe diz para não se preocupar, não é venenoso. Era um waffle de ovo, algo que ele amava quando era criança, e pediu para ela experimentar. Toda linda, ela agradeceu, dizendo que parecia muito bom. Ela deu uma mordida e imediatamente disse que estava incrivelmente doce e delicioso. De repente, ela se levantou de golpe e Anne lhe disse para ter cuidado, mas a menina revelou que, de tão simples, agora já não sentia mais dor. Anne colocou a mão na testa dela e percebeu que a febre realmente estava baixando. Normalmente, nas histórias, a loira atraente é tonta, mas essa era diferente. Imediatamente, soube que havia algo especial em nosso garoto e sua comida. Ela perguntou o que ele havia colocado naquilo e se ele tinha algum tipo de habilidade especial, mas nosso garoto apenas sorriu. Não vou revelar meu segredo, mas vou dizer que você precisa comer muitos mais desses para se recuperar completamente. Esse foi de graça, mas na próxima vez vou cobrar, bastardo. Então lhe disse que, se curasse a menina, poderia ficar com tudo o que havia na loja, mas o tipo apenas deu de ombros, dizendo que comida não era algo que lhe faltava, como se precisasse dessas coisas. O que ele queria era ela. Porra, nosso garoto sabe como jogar no apocalipse. Obviamente, as crianças falaram imediatamente, dizendo que sabiam que era perigoso, e imploraram para que ele não a machucasse dessa maneira. E mais uma vez, nosso garoto ficou como o vilão. Então, ele rapidamente esclareceu que só queria contratá-la para trabalhar em seu carrinho de comida, nada mais. O trio se reuniu em um círculo e o garoto disse que ainda não sabiam quais habilidades Shaolin tinha. Anne concordou, acrescentando que, enquanto estivessem com ele, a comida não parecia ser um problema, então era uma ótima opção. Ela aceitou trabalhar para ele, mas apenas se Shao e Shaolin pudessem ir também. Curioso, o nome da menina era Shaolun, separado, enquanto nosso protagonista era Shaolun, em uma palavra só. De agora em diante, a chamarei de a menina, porque, senão, isso vai ficar confuso muito rápido. Shaolin já estava pensando que isso não era uma boa ideia, especialmente porque Anne imediatamente tirou um contrato dizendo que ele tinha que assiná-lo e seguir todas as regras. Dizia que eles só trabalhariam das 9 horas às 18 horas, teriam seguro de vida e tudo mais. Ele apontou para o contrato e disse que basicamente ela estava tentando que ele pagasse apenas para usar o banheiro. Ela disse que isso era exatamente o certo e que, se ele quisesse contratar uma menina, teria que pagar pelos direitos dela também. Mas justo naquele momento, ouviram uma voz do lado de fora dizendo que aquele cheiro delicioso vinha de dentro. A porta começou a tremer e os tipos da Legião do Trovão disseram que, como suspeitavam, havia gente lá dentro. Um deles estendeu a mão em direção ao waffle da menina, dizendo: sabia que meu nariz nunca mente, mas o garoto imediatamente se colocou na frente dela, dizendo que aquilo pertencia à sua irmã. Justo à frente do garoto, nosso protagonista deu um passo à frente. O tipo perguntou se ele realmente estava disposto a lutar por isso, mas Shaolin apenas deu de ombros e disse: não, sou apenas um simples vendedor neste mundo apocalíptico, mas se quiserem waffles, também posso fazer mais. O tipo olhou para o chefe e disse: ei, a verdade é que eu realmente quero uns waffles.
O chefe simplesmente ficou ali, confuso, sem entender por que diabos aquele bastardo estava vendendo waffles do nada. Depois se aproximou de Shaolin e perguntou quanto custavam. Para nosso garoto, aquela era a oportunidade perfeita para completar sua missão, então ele tirou uma lista e disse ao tipo para revisar o menu. O tipo viu que um waffle custava 10 cristais e perguntou se estavam feitos de ouro ou algo assim, mas Shaolin simplesmente disse que, no apocalipse, os ingredientes eram a parte mais cara. O chefe pensou e admitiu que fazia sentido. Está bem, disse ele, vamos começar comprando alguns. O tipo mascarado advertiu, se isso não souber bem, vou te bater e destruir esse pequeno carrinho seu. O chefe assentiu, em acordo, até que algo suave, quente e macio tocou de repente seu braço. An se inclinou, sorrindo docemente, e disse, perdoe meu chefe, às vezes ele pode ser um pouco rabugento. O homem imediatamente começou a ferver de vergonha, completamente atordoado. Ela elogiou seus músculos peitorais, dizendo que ele devia ter muita experiência em lutar contra zumbis. Os homens que estavam ao lado já sabiam o que estava acontecendo. Sim, o chefe acabava de ser derrotado pelo seu único ponto fraco novamente. Então disse a todos para aguardarem pacientemente enquanto a comida era preparada e piscou para Shaolin. Agora, ele estava pensando que talvez contratar aquele demônio não fosse uma má ideia. Afinal, o carrinho de comida estava pronto e ele começou a cozinhar. A multidão faminta estava mais do que ansiosa para finalmente comer algo decente. Quando tudo ficou pronto, todos tinham seus waffles nas mãos e começaram a devorá-los. O chefe deu uma mordida e imediatamente disse que estavam deliciosos. O cheiro fez lembrar de sua infância por um momento, fazendo-o esquecer todos os horrores que ocorreram desde o início do apocalipse. Nesse instante, nosso garoto recebeu uma bolsa cheia de itens e o chefe parabenizou, dizendo que ele realmente tinha habilidades impressionantes. Depois, disse que estava curioso para saber o que mais Shaolin podia fazer além de waffles. Shaolin sorriu, levantou o polegar e disse, bem, faço muitas coisas. Os tipos começaram a gritar sobre frango frito, cachorros quentes, molho picante e todo tipo de comida. Outros, na parte de trás, começaram a pedir Coca-Cola, doces, panquecas fritas e tudo o que se ocorria. Porra, o chefe ordenou diretamente 10 de tudo. Mas, por sorte, nosso garoto disse que precisava de muito mais ingredientes para fazer tudo isso. O chefe dispensou com um gesto da mão, dizendo para não se preocupar, que era só dizer o que ele precisava que eles conseguiriam. Shaolin estava impressionado com a confiança daquele tipo. An olhou para o grupo e comentou que, pela aparência deles, pareciam ser comerciantes do apocalipse. Se eles se encarregassem de coletar os itens, nem precisariam se arriscar a produzir nada. Imediatamente, os dois começaram a oferecer ao chefe um acordo de cooperação a longo prazo, dizendo que aceitá-lo faria ele ganhar descontos no futuro. Todos trocaram olhares, perguntando o que cada um decidiria. Enquanto isso, os comerciantes riam do chefe, dizendo que, apesar de ter uma banda tão grande, ele ainda estava praticamente falido. Nosso garoto não gostou de ouvir essa parte sobre estar falido, mas então o chefe disse que fazia tempo que não saía e queria saber exatamente onde tinha acabado. Justo naquele momento, um carro parou e alguém saiu dizendo que algo estava errado. Vaul e os outros tinham se machucado. Outro grupo agora se aproximava do carrinho de nosso garoto, e dessa vez parecia que ele reconhecia um deles. O chefe exigiu imediatamente saber quem havia feito aquilo com Vaul. Porra, agora que olho bem, são aqueles tipos que nosso garoto destruiu completamente. O idiota que foi eletrocutado deu um passo à frente e disse que tinha sido um garoto maldito que vendia coisas na rua. O menino abraçava um tapete e dizia que era o escolhido ou algo assim. O chefe zombou, dizendo que era ridículo eles terem perdido para alguém com tal delírio de grandeza. Um dos seus homens assentiu, dizendo que, se realmente existisse um escolhido, então deveria ser o chefe deles. Até o cara com cabelo de abacaxi interveio, dizendo que eles também pensavam o mesmo até atacarem o garoto, e todos os seus ataques foram refletidos. O chefe e outro homem admitiram que nunca tinham ouvido falar de uma habilidade como aquela, mas assim, ela já tinha sido atingida por algo muito semelhante. Ela se lembrava claramente do momento em que tentou apunhalá-lo, só para ser lançada para os ares. Olhou para trás, perguntando-se se tudo aquilo era obra daquele maldito moleque, e no momento em que o viu se esgueirando lentamente, soube. O chefe declarou que quem tivesse feito isso morreria por mexer com o líder da legião. Todo o grupo congelou de medo e começou a murmurar. Será que esse cara é Lei Hong? An se aproximou dele e perguntou se ele realmente era Lei Hong, o líder da legião. Os idiotas ao seu lado confirmaram, dizendo que todos sempre se surpreendiam quando descobriam quem ele era. O tipo, sorrindo, disse que, graças aos deliciosos waffles que haviam feito, se algum dia tivessem problemas, era só chamá-lo. Por outro lado, as crianças estavam furiosas, dizendo que ele era o líder do grupo que havia matado sua mãe. Lei Hong levantou os dois e lhes perguntou do que estavam falando. Isso não fazia sentido. Sua mão direita, Damasca, concordou, dizendo que, embora fossem bandidos, nunca machucavam mulheres nem crianças. Mas Ai não acreditou nisso. Imediatamente, ela lançou uma pedrada em chamas contra ele, gritando que sabia que era mentira. O chefe lançou o garoto para o ar a tempo de desviar e o idiota amortecia a queda da sua irmã, enquanto a se lançava novamente, parecendo perigosa com aquelas pernas em chamas. Mas algo definitivamente deu errado com seu ataque. Tentou de novo, mas ele esquivou novamente. O resto da gangue estava animado, dizendo que essa ia ser uma luta interessante, mas, pelo visto, o chefe queria ajuda. Ele realmente não queria bater em uma mulher. A garota de cabelo azul suspirou, dizendo que, algum dia, o chefe teria que superar essa barreira psicológica dele.
Mais uma vez, ele esquivou de uma bela chutes de An. Enquanto isso, algo no alto estava observando, não alguém, mas um tentáculo estranho e nojento. Enquanto isso, nosso garoto estava impressionado por ser o protagonista dessa história, mas os inimigos estavam muito ocupados brigando entre si. Foi então que de repente ele se lembrou, já tinha usado sua proteção 2 vezes naquele dia, o que significava que só lhe restava uma chance para se manter seguro. Então, ele realmente teria que tomar cuidado. Mas justo naquele momento, o velho e o cara com cara de pedestre apontaram diretamente para ele, gritando que ele era o bastardo. No mesmo segundo, o chefe, cansado do jogo, agarrou-a pelo tornozelo e a lançou para um de seus homens. Então se aproximou de nosso garoto e disse que ele tinha coragem de bater nos subordinados dele e roubar seus cristais. Nosso garoto, se sentindo desconfortável, disse que tudo tinha sido um grande mal-entendido. Mas os outros tipos não estavam dispostos a deixá-lo ir tão facilmente. Gritaram que ele era o cara que os bateu, roubou tudo e até os fez. Perderam sua carga. As crianças declararam com orgulho que, sim, claro que tinha sido ele, porque ele era incrível e tinha vencido todos. Anne sorriu sarcasticamente e disse que nosso garoto era ainda mais corajoso do que ela pensava, era o tipo de pessoa que realmente golpearia uma mulher. Não sei se isso era um elogio, mas definitivamente provocou o chefe, porque agora o homem estava soltando fumaça, completamente fora de si. Nosso garoto rapidamente disse a todos que se calassem, antes que ele realmente fosse morto. Então, o líder disse que já tinha se cansado de tudo aquilo, e era hora de acabar com isso com um único soco. No chão, toda a área começou a desmoronar, e quando a poeira baixou, Lei Hong estava lá, imóvel, cercado pela fumaça. Anne estava chocada, aquele tipo havia destruído todo o chão de concreto só com as mãos. Enquanto isso, as crianças entraram em pânico, perguntando se nosso garoto estava bem. O tipo mascarado suspirou, dizendo que as pessoas com habilidades eram incríveis, especialmente o chefe, que tinha o melhor poder de todos. Nosso garoto ainda estava em pé, completamente intacto, pensando que, se aquele golpe tivesse acertado ele, teria se transformado em pó. O chefe imediatamente entrou em modo ioiô, lançando combo após combo, mas nosso garoto só continuava esquivando e deslizando fora de seu alcance. Então, Lei Hong finalmente perguntou como ele tinha a ousadia de bater em uma mulher, e com isso lhe deu um soco no braço, lançando-o para a distância. Obviamente, nosso pobre garoto já estava cuspindo sangue, mas o chefe estava impressionado. Ao contrário de todos os outros, aquele tipo não se desintegrou no momento em que o tocou. No entanto, Lei Hong já estava avançando em sua direção, advertindo que ele ainda estava longe de ser um rival. As crianças estavam desesperadas, sabiam que nosso garoto não tinha nenhuma chance. Anne, por outro lado, pensava que, se Shaolin morresse, ela e as crianças ficariam com tudo o que havia no seu carrinho de comida. Honestamente, Anne, é muito mais provável que você perca tudo e que a gangue te leve com eles. Shaolin começou a murmurar que aqueles bastardos sempre eram só um monte de matões, mas Lei Hong riu e disse que nosso garoto era patético, até seu próprio grupo o havia abandonado. Então, bam, outro golpe o estremeceu contra a parede. Porra, esse teve que doer. O estômago dele estava completamente exposto e ficando vermelho. Já sabia que esquivar não era uma opção, aquele tipo era rápido demais. A única opção era usar aquele truque. Sabia que quanto mais forte fosse o ataque, mais forte seria a força refletida. Com uma única oportunidade, começou a correr direto para Lei Hong. Lei Hong sorriu sarcasticamente, dizendo, finalmente, você age como um homem. Então morrerá como um. Mas justo quando o soco vinha, Shaolin se deslizou por baixo do braço dele e entre suas pernas. Espera um momento, ele baixou as calças do tipo enquanto passava. Agora o tipo estava lá, corado, completamente confuso sobre por que aquele moleque faria algo assim. Todos os outros se entreolharam desconcertados, enquanto um dos tipos estourava em gargalhadas. O plano de nosso garoto de enfurecer ao máximo havia funcionado. As veias no rosto de Lei Hong estavam inchadas, ele estava prestes a explodir de raiva. Ele se lançou contra Shaolin, gritando que dessa vez ele estava morto, mas Shaolin estava prestes a cometer um erro, porque estava com os olhos fixos em uma pequena faca no chão. Como era de se esperar, naquele instante, ele usou seu ombro para derrubar um dos tipos, fazendo-o soltar a Anne, e agarrou a faca de sua perna. Gritou que vingaria sua mãe. Anne e as crianças gritaram para ele ter cuidado, enquanto o tipo mascarado sacava uma arma e disparava contra o chefe, dizendo para ele se afastar. Shaolin explodiu, malditos bastardos. Não disseram que não batiam em mulheres nem crianças. Sem outra opção, ele lançou seu carrinho de comida na frente do garoto. A bala foi bloqueada, mas agora nosso garoto tinha que suportar toda a fúria do golpe de Lei Hong. Nesse momento, ele soube que aquela era o fim de sua vida como protagonista. Sério, as crianças eram uma porra. Maldição, justo quando o soco estava prestes a destruir sua cara, uma explosão estourou de dentro da loja e, atravessando a fumaça, apareceu nossa saudável garota zumbi, como sempre, deslumbrante e provavelmente faminta. No momento em que entrou, os tipos notaram algo, mas antes que pudessem reagir, ela invadiu o local. Lá vai ela, aterrissando com uma brutal chute direto no rosto de Lei Hong. Ele farejou o ar, completamente atordoado, mas ela apenas olhou para ele fixamente, balançando algo perigoso em suas mãos. E já sabemos, esse tipo não consegue resistir.
Enquanto isso, nosso garoto a reconheceu imediatamente. Porra, ela o acertou. Um lindo e poderoso soco mandou o chefe voando, estourando contra uma parede e fazendo fumaça. A Gong estava em choque. O tipo com aparência de pedestre entendeu imediatamente. Era a mesma mulher que eles tinham capturados antes. Imediatamente, todos sacaram suas armas crossfire e começaram a disparar, mas ela esquivou de cada tiro com elegância. Eles já sabiam que nenhum zumbi normal podia se mover assim, então tinham que ter cuidado. Ela pousou com graça sobre o carrinho de comida de nosso garoto, justo quando um dos tipos lançou o machado. Shaolin, chorando, gritou para que continuassem lutando, mas, longe da loja, ela a empurrou para fora do caminho, no meio do ataque, salvando a ela e ao carrinho. Os tipos estavam perdendo a paciência com ele. Um deles sacou uma bazuca, e dessa vez não havia como esquivar. Shaolin suplicou para que não disparassem algo assim contra sua humilde loja, mas era tarde demais, o disparo já tinha sido feito. No entanto, a garota zumbi apenas olhou entediada enquanto o projétil se aproximava. Pensou que iria esquivar, mas não se deixou cair no chão e protegeu o carrinho, fazendo com que o disparo errasse por pouco. Nosso garoto imediatamente a elogiou. Bom trabalho. Então outra explosão. Lei Hong começou a se levantar dos escombros, furioso, e declarou que, mesmo sendo uma mulher, não a perdoaria. Mas outra explosão desordenou a loja e uma viga de madeira caiu bem sobre sua cabeça. Os tipos se olharam, e, se o chefe deles não estivesse tendo um bom dia, eles sabiam que iam ter problemas. Ele se virou para gritar para o tipo da bazuca, que se desculpou, dizendo que a garota era rápida demais. Lei Hong, completamente irritado, ordenou que terminassem com aquilo, de uma vez por todas. O tipo com aparência de pedestre deu um passo à frente, dizendo que os transformaria em queijo suíço, mas a garota zumbi, ainda tão elegante quanto sempre, continuou esquivando tudo. Nem sei como essa família e nossos garotos continuam vivos. Shaolin rapidamente disse que eles precisavam aproveitar o caos e sair de lá antes que a zumbi maluca ou a gangue decidissem ir atrás deles. Mas, no fundo, nosso garoto estava torcendo para que a zumbi ganhasse e comesse todos. Ela continuava esquivando cada bala com movimentos impecáveis até que, de repente, percebeu nosso garoto escorregando com a comida. Agora, isso ficou sério. Ela pegou uma barra de metal do chão e a lançou no ar. Imediatamente, o tipo com a roupa de pedestre ficou desarmado, mas sua arma tinha inteligência artificial e continuou disparando em todas as direções. Nosso garoto não teve nenhum momento para aproveitar a cena, e agora tinha toda uma família para cuidar. Isso é trágico. Ah, e aquela arma com inteligência artificial. Sim, a coisa estava flutuando no ar, atirando aleatoriamente em todos. Finalmente, a coisa se cansou e caiu no chão. Aparentemente, até os inimigos estavam se escondendo, com medo daquilo. Agora todos estavam se perguntando onde a garota zumbi tinha ido. Até nosso garoto, escondido atrás de seu carrinho, se fazia a mesma pergunta. Justo quando ele estava prestes a dizer que era hora de correr, ela apareceu bem ali. O bloqueador de fanservice pegou a saia dela e deu um soco rápido. Com isso, nosso garoto saiu correndo desesperado, junto com o resto do grupo. Já estava começando a sentir pena da pobre zumbi faminta, deixada para trás. Enquanto isso, lá em cima, aquela coisa com tentáculos estava observando nosso garoto, parecia sentir algo, de repente, saltou em sua direção. Gritando de terror, ele perguntou o que diabos tinha feito para ser perseguido daquela maneira. Mas justo naquele momento, um tentáculo saiu disparado do teto direto para ele. Ela percebeu que não chegaria a tempo para detê-lo, então se lançou na frente dele como uma heroína. Porra, já a pegaram. Agora sim, me preocupa que essa história tome um rumo estranho e viscoso. Mas então, a arrancaram bem diante de nosso garoto. Ele deu um salto para trás, horrorizado, enquanto ela era arremessada contra a parede. E com isso, o gigantesco e viscoso polvo desceu do teto. Cara, essa coisa era muito maior do que eu esperava. Ela ocupava todo o espaço. Agora que penso, como essa loja ainda está de pé. Nunca foi tão grande antes. De repente, parece do tamanho de um campo de futebol. Lei Hong comentou que era um mutante, e a Gong imediatamente sacou suas armas crossfire para acabar com ele. Mas, claro, todos os monstros daquele lugar podiam desviar balas e esquivar delas, então foi inútil. Porra, a garota se transformou em um charco de sangue depois de ser arremessada contra a parede como uma boneca de plástico. Seu abdômen inteiro ficou esmagado, ela já estava inconsciente. Anne disse que ela havia feito aquilo para proteger nosso garoto, mas ele não entendia por que ela faria algo assim. Mais uma vez, ela colocou a mão em sua pequena bolsa. Quando a abriu, havia um dos lanches que ele tinha lhe dado, o mesmo que usou para levá-la até a lava, basicamente para que ela se matasse. E ainda assim, ela o havia guardado e trazido de volta. Ela o manteve todo esse tempo. Isso começava a me lembrar da garota daquela história do homúnculo. Ela nunca diz uma palavra saudável e é simplesmente gentil demais. Shao perguntou se ela ao menos entendia algo, e nosso garoto gritou para o sistema, exigindo saber por que diabos. Essa garota age tão humana se ela é um zumbi. O sistema a analisou e explicou que algumas criaturas podem receber o vírus zumbi e manter parte da sua consciência intacta. Basicamente, ela tinha mais ou menos a mesma inteligência que um cachorro. A garota se contorcia de dor no chão e Anne começou a sentir pena dela. Os irmãos perguntaram se os zumbis sentiam dor e se ela iria morrer. Shao disse que até ele sabia que os zumbis só morriam se cortassem a cabeça ou explodissem o cérebro. Mas a menina protestou. Ela tinha tentado salvar nosso garoto, então não poderia morrer assim. Anne foi direta. Sua coluna e vértebras estão completamente destroçadas. Não tem como sair viva disso.
Shaolin apertou os punhos, furioso, sabia que ela havia acabado assim por culpa dele. Perguntou ao sistema, posso dar a ela um dos meus ovos de ovo para ajudá-la a se recuperar? Mas o sistema respondeu friamente, não, isso só funciona para humanos. Para curar outras criaturas, você precisaria melhorar ainda mais sua loja. Imediatamente, ele exigiu, então, qual é a missão para melhorar a loja agora mesmo e obter essa função? O sistema lhe disse que ele precisava conseguir um cristal de nível 2 nas próximas 24 horas. Nosso garoto sabia que um cristal de nível 2 valia 100 cristais de nível 1, e a única forma de conseguir um era matar um mutante. Que conveniente, justo havia um na frente dele. A gangue, com sua munição infinita, continuava disparando, pelo menos mantendo o monstro no lugar. Finalmente, um deles percebeu o óbvio, as balas não estavam atravessando. Nesse ponto, só havia uma opção, sacar a bazuca. Como sempre, dispararam um projétil direto na criatura. O monstro bloqueou com seu tentáculo, e justo quando o idiota que disparou começou a comemorar, sabia que não iria funcionar. Não só a coisa estava completamente ilesa, parecia que na verdade ela havia comido o projétil. Os tipos estavam em choque, como diabos ele havia capturado um disparo de bazuca com a boca. E agora estavam prestes a receber um tentáculo por sua estupidez, junto com uma chuva de veneno verde claramente corrosivo. O tipo com roupa de pedestre tentou correr, mas era tarde demais. Lei Hong gritou para todos correrem, aquele líquido era ácido. Eles começaram a pegar escombros e se esconder atrás de qualquer cobertura, mas então outro tentáculo caiu em picada, esmagando um deles completamente contra o chão, e agora aquele líquido corrosivo estava se espalhando por todo lado. Um dos membros da gangue implorou ao chefe para que os abandonasse, não podia morrer tentando salvá-los, mas o chefe se recusou, continuava segurando a laje de concreto, decidido a ajudar. Seus pés já estavam afundando no chão quando Ban, o tentáculo atravessou a rocha de um único golpe. Cara, realmente espero que essa história não tome um rumo viscoso, porque aquele tipo acaba de ser pego. Ok, não faça isso com tentáculos. Graças a Deus, ele só o levantou, e o chefe explodiu, finalmente ativando seu poder. Pensei que seria algo épico, mas não, ele apenas estava parado lá, ainda segurando a rocha. Espera, não, ele a lançou, saltou e foi direto atacar. Pegou o tentáculo, tentando puxá-lo para trás. O problema era que a porra da coisa estava coberta de baba, então ele não conseguia segurar firme. Assim que escorregou, o monstro levantou suas extremidades e começou a chover ácido. Então alguém se deslizou, completamente coberto com um impermeável ao estilo Capitão Levi. Nosso querido Gao Shaolin começou a escalar os tentáculos. A gangue estava enlouquecida, aquele garoto estava maluco, ele tinha algum poder oculto. Até Lei Hong disse que era estranho, não conseguia sentir nenhuma energia vindo do garoto. Um tentáculo quase o atingiu, mas ele esquivou e depois saltou para frente, lançando algum tipo de ataque de água. Que diabos, parecia algum tipo de teletransporte, e de repente ele estava bem na frente da boca do monstro, com uma faca na mão. Então, ele cravou a lâmina diretamente no projétil de bazuca que estava preso na boca da criatura. Com isso, começaram a sair faíscas, e Shaolin imediatamente saiu correndo. O disparo da bazuca finalmente explodiu dentro da boca da criatura, enviando fumaça por toda parte, e não só pedaços de polvo começaram a cair. Porra, realmente não restou nada daquela coisa. Nosso garoto ficou lá, imerso em confiança, comentando que aquele impermeável era bastante útil. Ele o havia protegido completamente do impacto da explosão, provando que os objetos do sistema não eram tão ruins depois de tudo. Ele disse ao sistema que queria mais coisas como aquela, mas a porra da coisa só respondeu que ele não podia escolher. Nesse momento, Shaolin viu o corpo da criatura, se aproximou e tirou o cristal de nível 2. E não só isso, ele também recebeu um livro de receitas apocalípticas. Agora suas habilidades de cura funcionavam em qualquer criatura. Ele estava intrigado com o livro de culinária, e o sistema explicou que nem muita gente sabia disso, mas até os mutantes podiam ser comidos por humanos, sempre que soubesse quais partes não estavam infectadas. Shaolin percebeu imediatamente que isso era perfeito para conseguir comida facilmente, totalmente valia a pena. Depois, ele caminhou em direção à garota zumbi, que ainda estava praticamente nadando naquele poço de sangue. Ele colocou algo em sua boca, era cristal ou comida, não sei o que era, mas um segundo depois, ela estava de pé, completamente saudável, e desta vez realmente saudável. A garota parecia encantada, enquanto Anne, por outro lado, estava atônita. Nosso rapaz tinha acabado de matar o mutante, apenas um minuto atrás estava fugindo como um covarde, no minuto seguinte, se lançou para acabar com a criatura. Ou ele tinha mudanças de humor extremas, ou estava escondendo sua verdadeira força. Nesse momento, a garota zumbi apontou para sua própria boca, mas Shaolin rapidamente lhe disse para parar de fazer isso, era algo estranho de ver. Enquanto isso, An já havia decidido que não era uma boa ideia depender demais daquele tipo. Shaolin lhe disse para parar, mas ele já estava brincando, jogando-lhe alguns petiscos enquanto corriam. No final, An pensou consigo mesma, pelo menos ele tem um bom coração. Mas então, Shaolin se virou para sua irmã e a alertou para não se aproximar demais daquela mulher, pois ela era um zumbi, o que a tornava extremamente perigosa. Se ela os mordesse, tudo acabaria.
A garota zumbi de repente se virou para eles e deu um passo mais perto. Ela viu algumas migalhas nos lábios da menina e as lambeu diretamente, depois se virou para Shaolin, que imediatamente percebeu o que estava prestes a acontecer. Ele saiu correndo pela sua vida, gritando: "Você não tem vergonha." Enquanto ela se divertia, Lei Hong de repente chamou a atenção de todos. Ele se aproximou de Shaolin e disse que, se ele fosse capaz de curar até um zumbi, talvez pudesse curar seu irmão também. Obviamente, ele se referia ao tipo com as listras peatonais e ao tipo com a máscara de ferro, que mal se seguravam na vida no chão. Shaolin deu uma olhada neles e disse: "Sim, isso parece bem grave. A pele deles está apodrecendo, e até se pode ver os ossos." Lei Hong suspirou e disse que já sabia disso, por isso queria que Shaolin os curasse. Mas nosso garoto franziu a testa e disse: "Por que continuam tentando me dar ordens?" Ele se lembrava muito bem do que aconteceu quando tentou bater em Lei Hong. Aquilo doeu como um inferno. Lei Hong entendeu o que o garoto queria e simplesmente disse: "Tudo bem, diga o seu preço." Justo quando Shaolin estava prestes a dizer um valor, Han de repente colocou uma mão sobre seu ombro. Ele a afastou imediatamente e gritou: "Não vou curar esses bastardos, não importa o quanto paguem." As crianças concordaram, dizendo que aquele tipo era um vilão. Lei Hong simplesmente respondeu: "Já te disse, podemos ser um bando de bandidos, mas não atacamos nem roubamos de quem não pode se defender. Se um dos meus homens matou alguém que você conhecia, então essa pessoa não era uma boa pessoa." As crianças protestaram imediatamente, dizendo que sua mãe com certeza era uma boa pessoa. Ele e sua gangue eram os verdadeiros vilões. Han gritou para o chefe, dizendo que ele parasse de fingir. Sabia que, no momento em que estivessem curados, ele ordenaria que os atacassem. Mas de repente, Shaolin disse que acreditava nele. O grupo ficou em completo silêncio, totalmente atônito. Então, nosso garoto tirou um pano vermelho e perguntou a Shaolin se ele o havia perdido. Shaolin disse que sim, havia pegado do grupo que matou sua mãe, para nunca esquecer quem deveria vingar. Shaolin tirou uma faca e explicou: "Embora os símbolos pareçam iguais, na verdade estão refletidos em direções opostas." Para ser honesto, eu tive que olhar para ele fixamente por 2 minutos antes de perceber isso. Um raio apontava para a esquerda, enquanto o outro apontava para a direita. Alguém estava copiando o símbolo de outra pessoa. Aishin assentiu, acrescentando que o verdadeiro também era muito mais preciso. As crianças comentaram que o falso parecia algo que uma criança teria desenhado. O chefe bufou e disse para ter em consideração com seu símbolo, que foi feito com muito esforço. Shaolin então explicou que era comum que alguns grupos roubassem os símbolos de outros para provocar conflitos, e provavelmente foi isso que aconteceu aqui. O pequeno trio estava chocado e o chefe finalmente entendeu porque todos nesta região os odiavam ultimamente. Xiao apertou os punhos de raiva, enquanto sua irmã perguntava: "Então, como conseguimos nossa vingança agora?" Han suspirou e disse que precisavam esquecer a vingança, porque sem dúvida sua mãe não teria querido isso. As crianças ficaram em silêncio. O tipo mascarado murmurou que queria acabar com aqueles bastardos que estavam arruinando sua reputação, mas o pobre não estava em boa condição. Imediatamente, ele cuspiu sangue. Leon suspirou: "Agora que tudo está mais claro, nosso garoto pode ajudar meu amigo, certo?" Shaolin, sendo a alma generosa que é, decidiu que cobraria apenas 10 cristais por pessoa. Imediatamente, o chefe entregou o dinheiro. Com isso, alguns ovos foram quebrados. Eu pensei que eles tinham quebrado os ovos para começar a cozinhar, mas não, esses ovos tinham se quebrado durante o tiroteio. Shaolin respondeu que essa era uma situação peculiar, talvez o tipo devesse simplesmente recuperar seus cristais. Mas, claro, Lei Hong não ia aceitar isso, então nosso garoto apenas deu de ombros e disse que era uma piada, que ele encontraria uma solução. O problema era como diabos ele faria um waffle de ovos sem ovos. Foi aí que ele teve a ideia de olhar em seu novo livro de receitas, seus olhos brilharam, ele havia encontrado algo perfeito. Rapidamente revisou os ingredientes que ainda tinha e começou a recolher pedaços de polvo, seguindo as instruções. Primeiro, ele removeu a membrana e as pequenas ventosas. O cara estava basicamente em modo Minecraft, transformando tudo em cubos. Colocou tudo em uma panela, misturou e depois jogou na grelha. Quando um lado estava dourado, virou, adicionou um pouco de molho para a salada e um pouco de ketchup e finalmente cobriu com batatas raladas para dar o toque perfeito. Com isso, seu takoyaki de polvo estava pronto. Ele levou para os caras e disse que comessem, ele os ajudaria a se recuperar. Mas o cara com as listras peatonais imediatamente explodiu, perguntando se Shaolin tinha perdido a cabeça, realmente estava lhes dando carne de mutante. Lei Hong parecia curioso, se perguntando se realmente era seguro comer algo assim. Shaolin simplesmente respondeu que não devolveria os cristais, então, se quisessem comida, isso era o que havia. O cara mascarado hesitou, cheirou a comida e admitiu que pelo menos cheirava bem. Então decidiu comer, dizendo que, mesmo que morresse, não podia deixar passar algo tão tentador. Queria ver o bastardo tirar a máscara, mas aparentemente a comida já estava em sua boca antes que ele pudesse sequer piscar. De repente, agarrou sua garganta. Seus amigos entraram em pânico, perguntando o que estava acontecendo, porque parecia que ele estava se afogando. Lei Hong lançou um olhar fulminante para Shaolin, advertindo: "Se algo acontecer com meu cara, você está morto." Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, nossa encantadora garota zumbi pulou para protegê-lo. Maldição! O chefe já estava alterado. Esse homem tinha sérios problemas. Então o cara mascarado revelou: "Claro, está delicioso. Aqui vamos nós."
Esses tipos eram tirados diretamente de Shokugeki no Soma. Ele foi com tudo, dizendo, a camada externa é tão suave como se estivesse sendo abraçado pelas nuvens. O sabor do marisco é intenso como uma batalha de elfos na ponta da minha língua. Este prato é como o oceano batendo direto na minha alma. O homem estava literalmente chorando de tão delicioso que estava. Os outros dois idiotas se olharam, se perguntando se realmente era tão bom. Os três correram até Shaolin, exigindo experimentar também, e no momento em que o fizeram, a mesma reação. Eles estavam viciados. Um deles até pegou uma bola de takoyaki e enfiou à força na boca de seu amigo. O tipo praticamente derreteu, dizendo que era absolutamente incrível. Ao mesmo tempo, as feridas do cara loiro começaram a cicatrizar, até seus ossos quebrados pareciam estar se reparando. O tipo estava atônito, era isso algum efeito especial do polvo? Mas Shaolin apenas sorriu com arrogância, apenas um pequeno toque especial meu. Então percebeu que acabará de dizer algo estúpido, deveria ter disfarçado e dito que foi sorte ou que não sabia como funcionava. Agora, se esses tipos começassem a pensar que realmente era capaz de fazer isso, poderiam tentar escravizar. Lei Hong deu um joinha, dizendo que era impressionante, não esperava que Shaolin fosse tão talentoso. Nosso protagonista suspirou aliviado, pelo menos esse tipo não parecia ser um monstro depois de tudo. Nesse momento, Lei Hong mencionou a associação que Shaolin havia proposto antes, e o chefe disse que pensaria sobre isso. Mas os três idiotas imediatamente se opuseram, dizendo que o chefe nem deveria considerar isso, aquele maldito moleque havia batido em todos ali. Shaolin respondeu imediatamente, dizendo que a culpa era dele, eles tentaram roubar um honesto vendedor de rua. Os caras resmungaram, dizendo para ele não os elogiar tanto. Aparentemente, sua natureza criminosa era algo de que se orgulhavam. Até o chefe assentiu, dizendo, isso é verdade, é sua culpa por exibir comida assim à vista de todos. Obviamente, qualquer bandido decente tentaria roubá-lo. Shaolin levantou uma sobrancelha. Muito bem, então por que estão carregando essa garota em um saco? Mesmo que ela esteja parcialmente transformada em zumbi, ela ainda é uma mulher. Então, por que exatamente estavam transportando-a assim? Os membros da gangue ficaram de repente desconfortáveis em silêncio. Um deles coçou a nuca e murmurou, bem, você sabe, é culpa dela por ser bonita demais, e vamos dar ela para o chefe como um presente. As crianças no grupo ficaram paradas, pensando, esses tipos têm fetiches interessantes. Enquanto isso, A estava em choque, nem mesmo uma garota zumbi estava segura desses degenerados. O cara mascarado disse ao chefe que estava certo de que ele gostaria, eles haviam visto ele falar com. As garotas antes estavam ficando nervosas. Então, naturalmente, tiveram a brilhante ideia de usar uma zumbi para ajudá-lo a superar seu medo de mulheres. Lei Hong, completamente envergonhado, tentou salvar o pouco que restava de sua dignidade, dizendo que isso não fazia nenhum sentido. Depois, ameaçou esmagar todos eles, se não começassem a se explicar direito. O cara com cabelo de abacaxi insistiu, tudo o que fazemos é por amor. O loiro, branco, concordou, exatamente. Estamos certos de que, se você passar um tempo com ela, começará a superar seu medo das mulheres. O tipo com as listras peatonais implorou, chefe, por favor, tente entender. Só queremos o melhor para o líder que tanto amamos. Então, já uma briga completa com Lei Hong batendo nos próprios homens. Nesse momento, o sistema interveio, lembrando Shaolin que ele precisava contratar alguém para sua loja o mais rápido possível. Nosso garoto estava confuso, pensou que já tinha contratado Aishin, mas o sistema da bolinha azul explicou que só contaria quando ambos concordassem com os termos e quando a pessoa contratada se vestisse com o uniforme fornecido pelo sistema. Isso despertou o interesse de Shaolin, que começou a imaginar um longo vestido de empregada cobrindo tudo adequadamente, uma bata de médico, alguém realmente dedicado à profissão, e finalmente, um traje de coelhinha, perfeito para as garotas passearem com suas famílias. Nosso garoto estava babando, murmurando, sim, eles vão ficar ótimos. Claro, o sistema da bolinha azul desligou imediatamente, dizendo que era um sistema legítimo e que não forneceria esse tipo de traje. Então, apareceu um traje de empregada nas mãos dele. Nosso garoto ficou decepcionado com o design, dizendo que era bem sem graça. Ele entregou o traje para a pequena família, explicando que eles precisavam usá-lo porque era assim que o sistema funcionava. A menina estava animada, Xiao estava furioso e parecia apenas confuso. Shaolin mentiu, dizendo que era só porque suas roupas estavam sujas e pediu para colocarem o traje rapidamente. A estava prestes a se trocar ali mesmo, mas Shaolin rapidamente disse, se precisar de mais privacidade, vá para um lugar mais discreto. Os bandidos, e até a garota de cabelo azul, riram, dizendo que era um detalhe tão pequeno que nem precisavam mencionar. Mas a realmente não se importava e já estava tentando colocar a nova roupa. O problema era que Aishin estava muito saudável, os botões não fechavam. Leon, coitado, teve uma hemorragia instantânea e quase morreu. Nosso garoto imediatamente gritou para todos pararem de olhar e mostraram um pouco de respeito pela dama. Então, algo bateu em sua cabeça. Ele ficou confuso, pegou e olhou por um segundo, depois olhou de volta para Aishin. Oh não, não pode ser o maldito artista fez isso de propósito. Ele deu o corpo perfeito só para nos pegar como idiotas. Deixando isso de lado, o maldito cara tinha abdominais com os quais nosso garoto só podia sonhar. Espera, tipo. Agora Shaolin estava aterrorizado, percebendo que a verdadeira vítima ali era ele. Ai. Não, ele apenas sorriu e disse, nunca disse que era uma mulher, por que está tão surpreso?
Shaolin imediatamente exigiu saber, então, por que você se veste assim? Está fazendo com que as pessoas interpretem errado as coisas. O tipo de cabelo de abacaxi perguntou se ele havia fingido ser fraco para atrair os inimigos. O loiro branco concordou, dizendo que ele devia ser um gênio estrategista. Mas An apenas deu de ombros e disse, não, eu só gosto de me vestir assim. A menina sorriu e disse que adorava vestidos. Shaolin, ainda se recuperando, os olhou e explicou, isso se chama crossdressing. Nosso garoto estava arrasado, seu sonho de ter uma assistente romântica acabará de ser destruído. Aishin, com um sorriso de satisfação, imediatamente percebeu. Então esse era o seu plano desde o começo, né? Nesse momento, o sistema lembrou Shaolin de terminar o contrato e perguntou se ele estava certo da sua escolha. O coração de Shaolin acelerou. Ainda havia uma opção. Um papel se materializou diante dele, mostrando tudo o que ele precisava configurar, duração do contrato, salário e mais. Ele pegou uma caneta e escreveu seu nome, que curiosamente era Shan Shao Gao. Então, por que diabos o apresentaram como Gao Shaolin no início da história? Bem, já é tarde, ele é Gao Shaolin agora, não vou mudar para Shao Gao de repente. A garota zumbi observava ele escrever e, quando terminou, entregou o contrato para Aishin. Anotou sua expressão derrotada e perguntou, por que essa cara? Você deveria estar feliz, ninguém mais pode ser seu assistente. Enquanto isso, nosso garoto estava pensando, enquanto outros protagonistas estavam por aí, se unindo a haréns cheios de mulheres lindas, eu estou preso cuidando de crianças com outro tipo. Nunca pensou que sua vida chegaria a um estado tão miserável. E justo quando An estava prestes a assinar, a garota zumbi saiu correndo a toda velocidade, arrancou o contrato com a boca e fugiu. Nosso garoto entrou em pânico, não faça nada. Esta é a tradução completa e corrigida do seu texto. Estúpido, correu atrás dela, pegando An no meio do caminho, gritando que não poderia comer aquilo, mas ela já havia deixado uma marca de mordida exatamente onde a assinatura deveria ir, e com isso o contrato estava assinado. Então, ela começou a brilhar, luz estourou de seu corpo, fogo, vento, nuvens estáticas, pura energia e algo mais. Essa era a evolução que todos estávamos esperando. Está bem, artista, te perdoo pelo que fez com An, porque isso valeu a pena. Mas, mesmo assim, nosso garoto gritou aos céus, não queria trabalhar com uma zumbi. Algum tempo depois, do lado de fora da loja, An estava furioso, reclamando que Shaolin havia escolhido uma zumbi em vez de alguém tão lindo e incrível como ele. Mas, considerando a compensação que ia receber, não estava tão irritado. Basicamente, ele ainda ia continuar trabalhando para Shaolin, mas sem um contrato oficial, o que significava que poderia sair a qualquer momento. Shaolin suspirou. Não podemos ficar mais tempo nesse lugar destruído. Então, qual é o plano? An de repente sorriu. Eu estava só brincando com você. Na verdade, vou me juntar à gangue de Lei Hong. Ele disse que vai cuidar de mim e das crianças. Então, essa é a nossa melhor chance de sobreviver. Shaolin assentiu. Isso é uma ótima notícia. Apesar de serem bandidos, parecem pessoas decentes. Pelo menos vão proteger as crianças. Justo então, a menina chamou Shaolin e lhe entregou um cartão, dizendo que tinha caído quando a garota zumbi começou a se transformar. E lá estava ela, com uma placa com seu nome, Bai Fei. Shaolin agradeceu, e nesse momento, Lei Hong se aproximou e lhe entregou uma localização, dizendo que era onde sua base estava por agora. Se tiver problemas, venha nos procurar. Shaolin olhou o papel. Era a prisão de Tishan, uma base extremamente segura, com alarmes e tudo mais. Ele elogiou a escolha, e Lei Hong agradeceu, explicando que antes do apocalipse, obviamente, ninguém queria terminar em uma prisão, mas agora que tudo começou, era o melhor lugar para estar. Nesse momento, An já estava se pendurando no chefe, dizendo que ele realmente era muito inteligente e incrível, mas o chefe saiu correndo, gritando para alguém tirar aquele lunático de cima dele e colocar roupa de homem nele. An, no entanto, disse que isso não seria possível porque ele estava lutando pela sua liberdade de se vestir como quisesse. Algum tempo depois, a gangue maluca foi embora e as crianças se despediram de nosso garoto com a mão. O tipo de cabelo de abacaxi e o resto da gangue disseram para ele tomar cuidado e não deixar os zumbis o comerem. Nosso garoto apenas acenou de volta, olhou o cartão e seguiu, pensando que, para ele, não tinha ideia do que faria, mas estava curioso para ver o que o futuro lhe reservava. Ele disse isso para Fei, mas a garota já havia desaparecido e estava comendo tudo o que tinha no estande de comida. No entanto, para pagar toda essa comida, ele precisa deixar um like neste vídeo para ajudar Mazo a continuar fazendo essas incríveis histórias. O que acharam desse novo manhwa? Espero que gostem e até o próximo vídeo. Pessoal, se cuidem.